geral, na minha residência, em 2000, 2001, a cirurgia bariátrica, ela se resumia a, grosseiramente, reduzir o estômago e desviar o fluxo alimentar de uma parte do intestino. Então, você diminui o tamanho do estômago e você diminui a quantidade de comida absorvida pelo intestino. E hoje existem várias outras modalidades, que a gente até vai falar um pouco sobre isso. Então, eu acredito que a perda ponderal ela vai se estabilizar em períodos diferentes, em diferentes pacientes. Normalmente, o que a gente sabe e a gente observa dos pacientes é assim, depois do período de 1 ano a 1 ano e meio, a gente já libera para poder fazer a cirurgia plástica. A grande massa de perda ponderal acontece até o 10º mês, até 1 ano. Essa é a grande quantidade. Mas normalmente estabiliza em 1 ano e meio. Então, a partir de 1 ano e meio, a gente recomenda que o paciente faça a cirurgia plástica. Uma coisa que o paciente sempre pergunta, e tem dúvida, é com relação a qual cirurgia fazer primeiro, principalmente das mulheres. Hoje quem faz cirurgia plástica, normalmente, a grande maioria, quase 80% são mulheres. E elas sempre perguntam, doutor, dá para fazer o abdômen e a mama junto? Dá para fazer a perna? Dá para fazer o braço junto? Existe uma sequência, existe um raciocínio dentro dessa sequência de cirurgias? Existe. Primeiro, o paciente tem que fazer a cirurgia que incomoda mais ele, né? A gente sempre vai pela queixa principal do paciente. Lembrar que o ganho e a perda de peso ela ocorre de forma circunferencial. Existem alguns pontos de aderência da pele, os planos profundos, o plano muscular, o plano ósseo, que gera algumas alterações após a grande perda de peso muito específicas. Por exemplo, uma das alterações, quando existe uma perda muito grande, é o abdômen, que chama abdômen avental, quer dizer, a barriga vai, ela dobra, porque existe uma área de aderência mais ou menos no nível da cintura, que faz com que a pele ali fique presa e que ela dobre sobre ela mesma. Da mesma forma, existem aderências no plano mediano, tanto na região anterior quanto a posterior. Então, a região lateral, com as grandes perdas de peso, elas têm uma perda maior também. Então, para os pacientes que têm uma grande perda de peso, e obviamente, especificamente, existem alguns tratamentos que são feitos de forma circunferencial. Por exemplo, a abdominoplastia circunferencial. Ela não é para todo mundo. Mas caso o paciente tenha a indicação da abdominoplastia, ou seja, tenha a flacidez muscular, ela tem o excesso de pele com ou sem excesso de gordura, ela vai fazer uma abdominoplastia. Mas caso esse excesso se estenda para a região das costas, exista a ptose, a queda do bumbum e da região lateral da coxa, você pode fazer uma cirurgia circunferencial do tronco inferior, na qual você trata o abdômen, região lateral da coxa e a região glútea. Do mesmo modo, ocorre no tronco superior. Em alguns pacientes existe uma flacidez do braço, uma flacidez da mama, e a mama em alguns pacientes tem uma alteração que chama-se de deformidade invertida, ou seja, o sulco inframamário, a base da mama na parte lateral, como ela é presa aqui no meio e é mais solta do lado, ela acaba escorregando, dando um aspecto mais triste da mama. Então, se você fizer simplesmente a mamoplastia, pode ficar uma mama bonita, mas por causa dessa queda lateral, ela fica aquele aspecto meio escorrido, então esteticamente não fica agradável. Então, para alguns pacientes, a gente estende essa incisão até a região das costas e trata a dobra das costas e o braço junto. Então, existem blocos que são combinados e o mais comum hoje que a gente faz é a plástica da mama e a plástica do abdômen, que é onde normalmente os pacientes têm as maiores queixas. Né? A gente observa, lógico, na área da cirurgia bariátrica, esses pacientes têm toda uma sequência que a gente cuida deles para poder mandar para a cirurgia plástica. E a gente sabe que a parte nutricional para vocês é fundamental, a gente cuida muito disso com relação principalmente às vitaminas relacionadas à cicatrização e à estabilidade disso, é muito importante, mesmo a anemia, né? A gente sabe que os pacientes operados, alguns pacientes que não fazem acompanhamento de forma adequada, eles têm uma anemia, e a anemia é importante controlar por causa dos grandes descolamentos que acontecem na cirurgia plástica. Então, sempre quem está em casa pensando em fazer cirurgia plástica, não deixe de procurar nem o serviço de cirurgia e nem principalmente quem cuida da parte nutricional, seja o endocrinologista, seja a nutricionista, o nutrólogo, para equilibrar não só as vitaminas e micronutrientes associados à cicatrização, por exemplo, o zinco, a gente sabe que é importante, a gente sabe que por vitaminas como vitamina C, vitamina D também são associadas a isso, como também o ferro para a anemia,
porque a gente sabe que a anemia é um fator importante para vocês, né? Aproveitar que a gente só opera hoje, a gente faz uma cirurgia plástica após a cirurgia bariátrica com a liberação do cirurgião bariátrico. E o que a gente vê às vezes no consultório são vários pacientes que tiveram essa grande perda de peso, que fizeram a cirurgia bariátrica, e a gente pergunta como é que está o segmento com a cirurgia bariátrica? Não fui mais. E as vitaminas? Doutor, às vezes eu não sinto nada, acabo não tomando nada. E daí é lógico, existe até, aí que eu vou deixar para você, o que eu oriento para elas? Falo, anemia é uma coisa séria, mas se você não tiver uma perda, um sangramento, um acidente, você vai conseguir conviver com ela. Mas existem algumas vitaminas, como a vitamina B12, por exemplo, que geram algumas lesões irreversíveis. Então, o que eu queria, eu acho que para os nossos pacientes, né, eu acho que até o teu público talvez até esteja um pouco mais orientado quanto a isso, por que existe essa deficiência de vitaminas? Se a pessoa continua ingerindo, lógico, uma comida numa quantidade menor, mas ela às vezes come uma comida numa quantidade de uma outra pessoa que não tem esse peso. Então, qual que é a alteração anatômica que gera essa... Basicamente, hoje, existem várias terapias hoje cirúrgicas relacionadas à obesidade, mas duas são as mais feitas hoje no Brasil. Uma chama-se gastrectomia vertical, que consiste em você tirar uma boa parte do estômago, então o estômago fica fino, como se fosse uma banana. Você tira 2/3 do estômago e nessa cirurgia você não altera o trânsito do intestino. Então essa não alteração do trânsito do intestino faz com que haja só uma alteração anatômica no estômago e crie no estômago a primeira coisa, que é uma condição restritiva. Ele restringe, a pessoa come e sente que está satisfeita precocemente. Essa condição, a gente sabe que também está associada, quando você tira a parte do estômago, a retirar também uma parte hormonalmente ativa do estômago, que produz hormônios, entre eles o mais comum e conhecido é a grelina, que é o hormônio da saciedade, é o hormônio que nos faz comer, na verdade. É o único hormônio que nos faz comer. E esse hormônio a gente retira o grande produtor, que é o fundo gástrico. Você fala assim, mas doutor, vai tirar a parte que produz o hormônio que me dá fome, eu vou morrer porque não vou conseguir comer. O que curiosamente a gente sabe é que com o passar dos meses, esse hormônio começa a ser produzido em outras partes do intestino com o intuito de equilibrar a fome. Fome é uma coisa importante. A gente precisa ter fome para sobreviver. Ao contrário da vontade de comer e os impulsos alimentares relacionados a doces e massas, que nós podemos falar um pouquinho adiante. Essa cirurgia em especial, onde mexe só no estômago, ela altera principalmente a vitamina B12. Porque no estômago existe um receptor associado à vitamina B12, que quando a gente tira boa parte do estômago, esse receptor entra em deficiência. E ele, para o intestino absorver a vitamina B12, ele precisa desse receptor. Então esse receptor em menor quantidade faz com que você faça essa deficiência que você está falando. Outra coisa importante, com o estômago diminuído, há uma diminuição da ingesta calórica e às vezes uma troca por alimentos de baixo valor nutricional, e daí começa a fazer deficiências nutricionais. Por isso que é importante o acompanhamento da nutricionista. Então a cirurgia que mexe só no estômago, a gente vai ver menos deficiência nutricional do que a outra que você falou, que é a que é mais feita no Brasil, onde você deixa o estômago pequeno, isola uma boa parte do estômago e faz um desvio do intestino. Quando a gente desvia o intestino, a gente desvia a primeira parte do intestino. Essa primeira parte do intestino, ela é responsável pela absorção de vários micronutrientes, entre eles o ferro associado à anemia, o zinco, o magnésio, também o complexo B, porque a gente diminui o estômago e tira o fator que é responsável pela absorção do complexo B. Então é uma cirurgia, o bypass gástrico, que tem um resultado melhor em termos de perda de peso a médio e longo prazo, mas a contrapartida é o quê? Tomar vitaminas. Porque os pacientes que não tomam vitaminas, esse paciente que vai no teu consultório e fala, não, doutor, eu não voltei mais lá, eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer. Esse paciente corre o risco de ter algumas deficiências, como você mesmo falou, deficiências graves do complexo B e podendo fazer até anemias graves. A anemia leve, a pessoa pode até viver com isso, mas, por exemplo, numa abdominoplastia, isso pode ser uma gasolina que falta, diz gasolina porque a gente sabe que a hemoglobina que dá toda a oxigenação e faz o suporte na nossa vida, pode dar uma faltinha no final e eventualmente precisar até de uma transfusão, porque tem uma anemia limítrofe que aquilo lá vai acabar se mostrando mais importante depois de
Eu penso sempre na abdominoplastia, acho que não deve ser a maior, mas é uma das maiores cirurgias que vocês mais fazem. comuns, né? É, mais no comum, paciente né? pós-bariátrico. Então, o paciente que fez cirurgia bariátrica, ele tem que acompanhar o cirurgião bariátrico, ou pelo menos fazer um acompanhamento, caso o cirurgião bariátrico indique um endocrinologista, um nutricionista, normalmente é uma equipe multidisciplinar. Isso é importante, e para fazer a cirurgia plástica vai ter que ter liberação do colega do cirurgião bariátrico, mesmo porque é quem tem acompanhado o paciente em toda essa perda de peso, né? E o objetivo sempre, né, na nossa área, na minha área, é a segurança do paciente, sempre vai ser, né? Me conta uma outra coisa que eu fico curioso às vezes. A gente sabe que muitas vezes, quando você faz a cirurgia plástica nesses pacientes, o tempo passa. Qual é o período que faz retoque? Esse retoque pode ser feito através de lipoaspiração, lipoescultura, ou tem que ser feito com ressecção, é por critério, é por região? Como é que funciona isso? Então, no paciente pós-bariátrico especificamente, por existir uma deficiência de absorção de alguns nutrientes, que é o que a gente está falando, a gente sabe que normalmente a qualidade da pele, que a pessoa perde peso, e ela precisa ter a noção que ela não vai ser como ela era antes de ter engordado. Ela perdeu peso através de uma cirurgia que restringe a absorção de alguns nutrientes. Então a pele desse paciente, muitas vezes ela tem um pouco mais de estria, uma pele mais fraca, mais fina. E é muito comum depois de uma cirurgia, e não só na bariátrica, qualquer cirurgia plástica, passou normalmente 6 meses, esses tecidos eles dão uma acomodação. Quando você vai fazer uma mama, por exemplo, você deixa a mama um pouco mais alta do que você quer. Então vai dar uns 2, 3 meses, ela vai bascular, ela vai ter um equilíbrio entre a força da mama e o peso do tecido. E nessa etapa, depois dos 2, 3 meses, você normalmente avalia o paciente, mas você vai esperar 6 meses a um ano, para o próprio tempo da cicatrização, para você ver, porque a cicatriz está bonita. Daí passa uns 2 meses, ela começa a ficar vermelha, escura, o paciente se assusta, volta pra gente. Quando a cicatriz está feia, calma, a gente continua o tratamento da cicatriz. Passou às vezes um ano e meio, essa cicatriz clareou e praticamente desapareceu. Existe algum tratamento para cicatrização? Alguns pacientes eles voltam aqui logo depois da cirurgia, que são, como eu falei, são a maioria das mulheres, e elas têm essa dúvida com relação ao tratar essas cicatriz, por menor que sejam, mas elas são em lugares meio estratégicos no abdômen. Existe algum tratamento que se pode fazer para prevenir? Tem. Então, a gente sempre fala que a cicatrização depende do cirurgião, obviamente. Né? Você tem que considerar que o cirurgião vai fazer uma cicatriz bem feita, por isso que você está procurando o cirurgião. Né? Depende do paciente, tem um fator genético, tem um fator racial. Isso a gente não vai ter como controlar, seria a natureza de cada pessoa, e depende dos cuidados do paciente também. Além disso, existe hoje todo um arsenal de cremes, de pomadas, de placa de silicone e, excepcionalmente, terapias para pessoas que têm uma predisposição muito grande a queloide, terapia de elétrons, beta-terapia. Então, existe muita coisa que pode ser feito para cicatriz, mas nenhum desses fatores, nem todos eles somados, podem ser uma garantia para o paciente que ele vai ter uma cicatrização. Todo paciente pode fazer essas terapias de elétrons, essas outras terapias para a sua cicatrização, ou tem indicação? A parte da terapia de elétron, beta-terapia, é o radioterapeuta que avalia, né, mas virtualmente, é óbvio, o paciente que tem condições clínicas, todos eles podem fazer. Todos eles podem fazer. Né? Existem as pomadas, os cremes, existem pessoas que desenvolvem alergia ao produto, que tem que ser interrompido. Existe a placa de silicone, que ela faz um campo eletromagnético que ele reorganiza a fibra do colágeno. E no queloide a gente tem o queloide é uma cicatrização grosseira, alta, visível, por vezes dolorosa. Você tem essa fibra desorganizada, mas você vai ter que usar por 6 meses. Existem algumas situações específicas, aí não entra muito no abdômen, na mama da pressoterapia, você fazer pressão, isso funciona para membros sobre a cicatriz, você diminui a oxigenação local, você diminui as cicatrizes alargadas, mas como a gente falou, existem vários tratamentos, a gente procura usar mais de um tratamento na cirurgia plástica, mas mesmo assim, eventualmente os pacientes ficam com uma cicatriz feia, 6 meses a um ano depois a gente faz as revisões cirúrgicas ou os retoques. E outra coisa importante que eu às vezes ressalto para os pacientes operados, porque quando o paciente faz cirurgia bariátrica, eles perdem além da gordura muito músculo. Isso é comum, é muito comum durante a cirurgia bariátrica. Eu estimulo muitos pacientes a fazerem musculação. E sempre digo que, eu imagino que, agora você vai confirmar para mim, que às vezes é melhor para o cirurgião plástico ter músculo por baixo, para ele poder delinear melhor os tecidos, do que ser toda a flacidez mesmo muscular. Confere isso? Não, perfeito. Eu acho que até a pessoa que procura uma cirurgia bariátrica,
A cirurgia plástica é uma pessoa que está pensando em cuidar da sua saúde, certo? A dieta e o exercício físico eu vejo como uma questão de saúde, uma questão prioritária que está muito acima da estética, certo? Eu sempre falo com os pacientes, eu quero fazer uma lipoaspiração, tudo bem, você precisa fazer dieta, precisa fazer exercício. Independente disso, e daí não é para ficar bonito, baixo não é para ficar bonito, você é para você trabalhar. ter saúde, né? A gente tem a partir dos 30 anos uma perda de massa magra, perda de músculo de mais ou menos 1% ao ano. Então, dos 30 aos 50 você vai perder 20% da tua massa magra, da parte muscular. Isso vai fazer falta lá na frente. E além Então, da sem cirurgia, dúvida nenhuma, levar isso para a também. cirurgia vai ficar muito melhor o resultado, o paciente tem uma musculatura melhor, uma qualidade melhor da própria pele e para o resultado estético também, com certeza. Ó, Adel, já tá entrando pergunta aqui. Deixa eu aproveitar. Não, vamos dar de descanso perguntar. para você, a turma. Aí, vamos Agora, lá. a gente escuta, os pacientes perguntam, doutor, o que é cirurgia metabólica? Tá, bacana, isso é legal. Veja só, hoje, não é muito recente isso, já tem 11 anos já que esse conceito está começando a crescer, mas recentemente isso foi aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, a cirurgia metabólica, que é nada mais do que uma cirurgia muito parecida com a cirurgia bariátrica, ela só muda em alguns nuances de comprimentos do intestino que são mudados, e no aspecto que o jeito que a gente faz a conformação do tubo gástrico, mas o resultado final qual é? É melhorar a síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? É melhorar as doenças associadas à obesidade ou não. Diabetes, hipertensão, colesterol elevado, apneia do sono, problemas de mobilidade. Então, a metabólica, ela foca a diabetes principalmente, o colesterol e a hipertensão, que é da síndrome metabólica, a gente sabe. A gente sabe hoje que essas cirurgias feitas em tempo, quer dizer, a doença muito avançada, a gente sabe que compromete um pouco, mas feitas em tempo adequado, chegam a ter 80% a 90% de chance nos primeiros anos de praticamente desaparecer. Que interessante. Não cura, mas retarda o seu retorno. Esse retardo pode durar alguns anos ou para a vida toda e voltar só na velhice da pessoa. Então a gente tem inúmeros pacientes que fazem a cirurgia que não têm obesidade grave, que tem obesidade grau 1, por exemplo, que é o caso que foi liberado pelo Conselho Federal de Medicina em novembro do ano passado. Pessoas vão lá, você tem diabetes, passou do sobrepeso, obesidade grau 1. Isso é fácil para quem está em casa calcular. Pega o peso, divide pela altura em metros, quer dizer, se você tem 100 quilos de 1,60 m, divide 100 por 1,6, o resultado divide de novo por 1,6. Isso vai dar um número chamado IMC. Se o teu IMC está acima de 30, você já pode ser candidato a fazer uma cirurgia metabólica. Lógico que esse é um dos critérios. Aí os outros critérios tem que procurar um cirurgião bariátrico para poder ele poder dar se a pessoa está dentro dos critérios. Mas o primeiro critério é esse, é você ter o IMC acima de 30 e ter uma doença associada à síndrome metabólica, principalmente diabetes tipo 2, hipercolesterolemia ou dislipidemia, que é o colesterol elevado, e hipertensão arterial. Grande benefício. A gente vê pacientes às vezes que têm que usar insulina que acabam regredindo, voltando a tomar um comprimido ou dois, que é muito melhor do que tomar insulina. Pacientes que tomam 3 comprimidos para pressão alta, voltam a tomar um ou param de tomar. Quer dizer, então, tentando falar de uma maneira leiga, quer dizer que você tem um peso a mais que o teu corpo, o teu pâncreas, por exemplo, não está dando conta de metabolizar. A hora que você faz a cirurgia, você diminui o peso e ele começa, para esse peso aqui é... Então, aí o que a gente descobriu, Adel, foi o seguinte, que não é só diminuir o peso. A gente descobriu nos passados anos, isso está bem sendo estudado já há mais de 10 anos, é que quando a gente faz essa mudança do aparelho digestivo, a gente chama de rearranjo do aparelho digestivo, a gente faz com que o aparelho digestivo comece a produzir hormônios que fazem com que você diminua a resistência à insulina, melhore a performance da insulina a nível celular, mesmo antes de perder peso. Então a pessoa melhora do diabetes antes de perder peso. Então isso é uma coisa muito bacana da cirurgia metabólica e é uma coisa hoje que está sendo adotada no mundo inteiro, não é só o Brasil. O Brasil seguiu orientações hoje da Sociedade Americana da Diabetologia, onde ele coloca a cirurgia metabólica como uma opção terapêutica, seguiu a orientação de uma outra entidade da Inglaterra, do Reino Unido, chamada NICE,
e seguir a orientação hoje da Federação Internacional de Tratamento Cirúrgico da Obesidade, que é a mesma orientação. Pacientes com IMC acima de 30, com obesidade e síndrome metabólica, podem sim procurar um cirurgião para ver se estão dentro dos parâmetros para ser indicado seus critérios. Então, isso é muito legal. Eu tenho inúmeros pacientes assim que estão muito bem, que trataram a sua diabetes, trataram a sua hipertensão, com IMC um pouquinho mais alto, e partindo desses pacientes de IMC mais alto que nós evoluímos para esses IMCs mais baixos. E tem alguma idade mínima para bariátrica? Tem. No Brasil, 18 anos de idade, você é adulto, daí você pode responder. Dos 16 aos 18 pode, desde que venha com histórico desde a infância, então tem que vir carta do pediatra, geralmente o endócrino pediatra também participa disso, e uma conscientização dos pais. E menores de 14 anos, já tem lugares no mundo que estão fazendo. Eu acho que a criança mais jovem a ser operada foi na Arábia Saudita, com 6 a 8 anos de idade, uma criança muito pequena, porque infelizmente a obesidade infantil está chegando na casa de todos nós, né? Todos nós hoje vemos um sobrinho, um filho de um amigo, um filho do vizinho, né? Ou mesmo um filho em casa, já com uma obesidade severa. E aí eu infelizmente tenho oportunidade de às vezes ver, ou não oportunidade, eu diria assim, a tristeza de ver crianças com 9, 10 anos hipertensas, diabéticas, por causa da obesidade. Então há uma preocupação grande no Brasil, não se opera crianças assim, a não ser em casos, a gente sabe um ou outro histórico muito extremo, em que a criança está sofrendo grande prejuízo ao seu futuro com relação à obesidade. Existe isso. Existe até um gráfico americano que mostra o mapa dos Estados Unidos, chama-se Obesity Trends, que mostra ao longo dos anos, eu acho que deve ter nos últimos 30, 40 anos, o percentual de pessoas que são obesas. E isso a gente vê que tem vários estados americanos que mais da metade da população obesa. Então, o que a gente tem visto realmente que os hábitos, hoje com a tecnologia é sensacional, mas ela tem promovido uma comodidade, quer dizer, você tem uma escada rolante e uma escada normal. Todo mundo vai para a escada rolante. E eu acho que a quantidade de caloria ingerida, às vezes eu brinco com os pacientes, eu falo, ganho e perda de peso é matemática pura. É quanto você consome e o quanto você gasta. O problema é que você fica meia hora numa academia ou fazendo exercício, você vai gastar às vezes 300, 400 calorias, depende da intensidade do seu exercício. Isso são 2 ou 3 minutos na mesa. Um brigadeiro às vezes tem 100 calorias no brigadeiro. Então, eu acho que fico alerta, né? Além da atividade física, né? A educação alimentar. As famílias, que é fundamental o estímulo à atividade física, né? Criança principalmente. E alimentação, né? Porque a alimentação, a criança ela não compra a dispensa dela, né? Ela come. Eu recentemente ouvi uma frase, eu gosto de usar também, mais da terra e menos do pacote. Descascar mais e tirar do pacote menos. Justíssimo. Tem um monte de perguntas aqui, nós vamos começar a tentar responder. A Joyce tem um monte também, não sei por isso. Vamos lá, aí, ó, viu? Vamos lá, a turma está vindo aqui. A Joyce Bonfim disse para mim o seguinte, que ela fez uma cirurgia da gastrectomia vertical sleeve. Essa cirurgia que ela deixa o estômago que nem uma banana, ela tem um calcanhar de Aquiles dessa cirurgia. 20 a 30% dos pacientes podem desenvolver azia depois, refluxo. E esse refluxo pode ser um refluxo severo que você precisa transformar no bypass, que o bypass ele trata o refluxo. Ela está perguntando como é que ficou o estômago dela. Olha só, Joyce, não se preocupe, está tudo bem lá dentro. O que o cirurgião fez, na verdade, ele reduziu, pegou a parte proximal, a parte mais pertinho aqui da entrada do estômago, e fez o teu bypass, e aquela outra parte de baixo ele deixou como deixam os cirurgiões em geral no bypass. Então não mudou nada, já está tudo bem lá, tá? Importante aquilo que o Adel falou, e nós também estamos firmando voltar a fazer os acompanhamentos, que o controle deve ser feito de forma mais intensa. Quer ler um tu aí? Eu quero só antes disso fazer mais uma pergunta minha. Claro. Que tínhamos já nos solicitado, que são as modalidades, digamos assim, não cirúrgicas de perda de peso. Porque quando se fala em cirurgia bariátrica, a pessoa já pensa, vou ter cicatriz, vou ter cirurgia, vou internar. Mas eu ouvi falar que dá para fazer com endoscopia, muitas das pessoas falam também do balão. Sim. Então eu acho que podia explicar o que seria e quais as indicações e limitações desses. Bem bacana isso. Isso é bacana porque a gente recebe às vezes pacientes que vêm, às vezes do próprio cirurgião plástico, ele fala assim, olha,
doutor, eu vim aqui porque meu cirurgião plástico mandou eu perder 10, 15 quilos aí que eu preciso porque vai ficar melhor para o resultado. Isso é bem comum hoje. E a gente então tem opções terapêuticas para esses pacientes, ou pacientes que não precisam perder muito peso e não têm indicação da cirurgia bariátrica. Quem são esses pacientes do balão? Usualmente a gente diz assim, o balão e o procedimento, que é um procedimento por endoscopia, não é cirurgia, a gente diz assim, doutor, eu fiz a cirurgia do balão. Não, balão não é cirurgia. Balão é uma prótese de silicone, ele é colocado por endoscopia, ele é fino, ele é longo, a pessoa dorme como se fosse fazer uma endoscopia normal, e daí por endoscopia a gente coloca esse tubo e insufla esse balão, enche ele com um volume, é mais ou menos um volume padrão, em torno de 600 ml. E esse volume, ele é cheio por duas maneiras, ou é cheio por líquido, que são os balões de líquido, ou por ar, tem balões de ar. Nós preferimos o balão de líquido. O resultado do balão de líquido a gente já sabe pelas publicações científicas que ele é melhor. O balão de líquido a gente preenche com soro, mas a gente põe junto um corantezinho azul. Por quê? Porque numa eventualidade de haver qualquer vazamento do balão, ele não estoura, ele esvazia. Tem aquela coisa de estourar, dá a sensação que vai explodir, né? Na verdade ele não estoura, ele esvazia. Esse esvaziamento é lento, então se a pessoa põe o balão e percebe que a urina ficou azulada ou esverdeada, não tem que sair correndo. Liga para o médico provavelmente vai marcar para o dia seguinte, tem que tomar bastante água para limpar bem esse balão, porque às vezes tem comida junto. Então assim, não é sangria desatada, né? Por isso que é bacana o tratamento. Mas também não é que assim, tá azul, daqui uma semana eu vou lá, também não. Tem tempo de um dia para conversar com o médico, ligar às vezes à noite, às vezes de manhã, o médico vai ver, vai examinar, vai conversar e preparar para tirar o balão, se for no começo, se for no final do tratamento, se for no começo, trocar. Isso é comum? Muito raro, muito raro. Porque existem as próteses salinas, né, aproveitando, são próteses de silicone, que é como se fosse uma bexiga. Exato. É uma bexiga que você enche com um soro, nos Estados Unidos se usa muito, e depois você puxa, ele tem uma válvula que ele fecha, e essas próteses têm uma perda, às vezes, de 5% ao ano, 5 até 10% ao ano. É que o nosso Só que daí é soro, né? Uma situação salina. Não, o nosso também é soro, né? mas assim... E não está no estômago, né? Duas curiosidades sobre a prótese de mama. Primeiro, nós também puxamos e fecha uma válvula atrás. Existe uma perda, mas é uma perda pequena, e o curioso é que a nossa prótese não fica anos. Nossa prótese fica 6 meses a 1 ano. Então ela não tem esse problema da perda e de cuidados, logicamente, que está no subcutâneo e tudo. A segunda coisa interessante com relação à prótese é que a prótese do balão intragástrico é feita de um silicone diferente daquele silicone da prótese mamária. Se eu colocar uma prótese mamária dentro do estômago, ela vai derreter. Ela fica mole, isso eu sei porque eu fui na fábrica do balão e eles faziam faz também prótese. A prótese de silicone de mama, nos mostrou a diferença do silicone do balão, que é um silicone especial feito para resistir ao ácido do estômago. E o silicone da prótese, ele tem que ser um silicone mais delicado para dar aquela sensação de natural, né? Natural. O outro tratamento endoscópico, que está bastante na moda, todo mundo falando, é a gastroplastia endoscópica. Que é o que? Nada mais do que uma sutura do estômago feita pela boca. Essa sutura, só que daí é uma cirurgia endoscópica. A pessoa precisa de centro cirúrgico, anestesista, que vai com o endoscópio, costura o estômago por dentro, não tem cortes no abdômen. Essa costura reduz o volume do estômago, não só reduz o volume circunferencial, como também ele encurta o estômago. Mas os resultados são muito parecidos com o do balão, 15 a 25 quilos. Então, quem quer perder entre 15 e 25 quilos para chegar num momento ou da cirurgia plástica ou no momento que vai estar feliz com aquela perda de peso, e aí nós falamos de expectativa, né? Eu sempre pergunto assim, você vai estar feliz com 15 e 25 quilos a menos? Vou. Então, faça o balão ou faça a gastroplastia. Não, doutor, isso é pouco para mim. Então, vamos pensar em outras terapias. Por quê? Expectativa é uma coisa interessante para falar, Del. Não sei se quer fazer mais uma pergunta, mas é uma coisa curiosa. Mas como é que você trabalha? Às vezes o paciente vai lá, né, e fala, doutor, eu vou virar um Brad Pitt agora, como é que vai ser? Eu acho que uma das nossas funções na nossa área, e isso é bem importante, é você tentar alinhar a expectativa do paciente com a realidade. Claro. Né? Porque realmente a cirurgia plástica, cirurgia sem cicatriz, não existe cirurgia sem cicatriz.
Então isso a gente tem que deixar claro, sempre vai existir uma troca do contorno corporal por uma cicatriz. É lógico, você faz uma lipoaspiração, são cicatrizes pequenas, de meio a 1 centímetro, estrategicamente escondidas, uma cirurgia a cicatriz é muito mais aceita, mas você vai fazer uma abdominoplastia, você tem uma cicatriz de um lado até o outro, do quadril, e uma cicatriz em volta do umbigo. Então o que a gente precisa ter com os nossos pacientes, eu sempre falo para as pessoas são únicas no mundo. Nós temos 7 bilhões de pessoas e não tem nenhuma pessoa igual a outra. Então o resultado que serve para uma pessoa não serve para outra. Mas minha amiga fez e ela entrou no manequim, sei lá, 36. Pois é, a tua amiga é uma pessoa, você tem uma outra estrutura, e que não é só pele e gordura, tem a parte óssea, tem a parte muscular, no caso da abdominoplastia tem a parte de gordura intraabdominal, aquela gordura que está no meio das vísceras, a gordura visceral, aquela gordura interna, e aquilo lá não vai desaparecer, a cirurgia plástica não vai resolver. No caso da mama, a mama você tem a pele em volta, e daí já varia a qualidade da pele de pessoa para pessoa, mas também tem uma porcentagem de gordura e uma porcentagem de glândula, que é diferente inclusive de uma mama para outra. A mulher que já amamentou já sabe, não, meu bebê só mamava nessa mama. E depois essa mama cresceu muito mais que a outra. Quer dizer, por que uma mama cresceu mais durante a amamentação? Porque ela tem mais glândula, ela responde mais hormônio. Por que outra mama cresceu mais enquanto a pessoa ganhou peso? Porque ela tem mais gordura. Então, como as pessoas são diferentes, a nossa obrigação é alinhar a expectativa da paciente com o que realmente a cirurgia pode conquistar, que é lógico, tem resultados que melhoram a autoestima, promove o bem-estar psicológico e social da pessoa, mas existem as limitações. Então a gente lida até muito mais com as limitações do que com a promessa do que vai acontecer. Não, você vai ficar com uma barriga de 15 anos. Não vai. Se você tem 30, você vai ter uma barriga de 30 anos. Lógico, vamos tentar modelar a tua barriga o melhor possível para uma pessoa de 30 anos, exatamente com o teu corpo, com o teu hábito alimentar, com a realidade. O papo é a realidade, né? Fundamental. E eu acho que essa expectativa, sabe que aqui às vezes vem também na nossa área, né? Não tem. Às vezes o paciente cria uma expectativa de peso e perda de peso, e a gente sempre diz assim, olha, muito da cirurgia depende de como você vai levar a cirurgia adiante a cabo. E às vezes o paciente quer fazer cirurgia e não quer fazer nada, quer fazer exercício, quer cuidar da dieta, e não é assim que funciona. A gente chama de responsabilidade compartilhada. É um passo, a cirurgia é um passo, eu acho que ela é um estímulo para a pessoa a mudar o estilo de vida dela. Porque se ela está fazendo a cirurgia bariátrica, realmente ela não deve estar com um estilo de vida adequado. Lógico, existem as exceções, né? Mas em geral é isso que a gente vê. E como você já falou do balão, até falar, a pessoa perde 20 quilos com o balão e continua depois comendo igual ela comia antes, continua não fazendo exercício, acha, não, perdi 20 quilos, qualquer coisa, eu faço o balão de novo ano que vem. Errado. Né? Totalmente errado. Então, eu acho que a pessoa às vezes ela tem aquele impulso inicial, aquele gatilho, para realmente ela mudar e falar, nossa, agora que eu perdi 20 quilos, não quero ganhar de novo, não, perdi, é pra sempre. E volta a ganhar, porque isso é importante quem está em casa, eu falo isso como especialista na área da obesidade, gente, a obesidade é uma doença crônica e incurável, ela tem que ser acompanhada pela vida toda e controlada, como qualquer doença crônica. Então a pessoa, às vezes, por isso que a gente vê a história das pessoas assim, eu fiz dieta e emagreci, aí eu parei, voltei a engordar tudo de novo. É exatamente assim. Por exemplo, eu tenho pressão alta, eu tomo remédio e a pressão fica boa. Eu parei de tomar remédio, a pressão volta. Não estou sentindo nada, eu acho que não preciso tomar, volta a pressão. Então a obesidade não é diferente disso. Tem várias perguntas aqui rapidinho, Adel. Doutora Adel, qual o critério para decidir a abdominoplastia em âncora ou 360? Vamos lá, eu tive uma especialização em cirurgia pós-bariátrica que eu fiz tive o privilégio de fazer com o Dr. Al Ali, que ele escreveu inclusive o primeiro livro de cirurgia plástica pós-bariátrica. Né? Eu particularmente, eu não gosto da abdominoplastia em âncora, né? Isso as pessoas que me conhecem, eu trabalhei 10 anos como voluntário no Hospital de Clínicas, inclusive com pacientes pós perda de peso, e eu fiz muito poucas cirurgias em âncora. Por quê? Porque quando a gente fala em cicatrizes, especialmente numa cirurgia plástica, a gente tem que posicioná-las da melhor forma possível e numa situação favorável às linhas de força. O que é isso? Grosseiramente para as pessoas entenderem. Se eu tivesse uma cicatriz aqui no meu cotovelo, eu dobrar o meu cotovelo, toda vez que eu dobrar o cotovelo eu estou fechando a cicatriz, então a cicatriz vai ficar boa. Se eu tiver nessa parte externa do cotovelo, toda vez que eu dobrar ele vai abrir.
Então, no nosso organismo existem linhas de força. E essa cicatriz mediana, essa cicatriz reta no abdômen vertical, uma cicatriz desfavorável que ela tende a ficar mais grossa. Então, você faz, ela fica um risquinho, passa um tempo, ela tende a engrossar. Diferente da cicatriz transversal, que é perpendicular à musculatura abdominal e ela tende a ficar melhor. Então, se você fizer 100 pacientes em âncora e você tiver uma porcentagem de 90% de cicatrizes ótimas... Vamos explicar como é que é âncora? Âncora é o seguinte, é literalmente uma cicatriz vertical, que vem aqui embaixo, e uma cicatriz horizontal na marca do biquíni, no formato de uma âncora. Qual que é a ideia dessa cirurgia? Você tirar para dentro o excesso horizontal que existe no abdômen. Você faz um corte vertical para tirar um excesso horizontal. Quando você faz isso, se você tiver uma cicatriz feia, se fizer uma cicatriz alargada, às vezes você faz a revisão cirúrgica, retoca, ela larga de novo, ela larga porque ela está numa posição desfavorável. Então, para essas 10 pacientes, você acabou, um termo talvez meio forte, mas condenando elas a conviver com essa cicatriz para sempre. Então, a paciente que não vai querer botar um top, que ela não vai querer expor a barriga, ela fez a cirurgia plástica exatamente para isso. Quando você faz a cirurgia circunferencial, esse excesso horizontal você espalha de uma forma circunferencial. Então você tem um espaço muito maior para não ter a cicatriz aqui. Tira a tensão, né? Tira a tensão. Antigamente, quando se fazia muito a cirurgia aberta, então a pessoa já tem um corte da cirurgia bariátrica vertical. Quando você tirar o que está a pele que está para baixo no umbigo, esse corte vai esticar até quase lá embaixo. Então não mudava você fazer a âncora ou não fazer a âncora, porque a pessoa já tinha o corte, ela já tinha a cicatriz. E para a bariátrica, não dá para esperar que o cirurgião bariátrico vai fazer uma cicatriz transversa. Ele precisa dessa cicatriz às vezes nos acidentes. As laparotomias são cirurgias de emergência. Ela tem que ser vertical porque o que é mais importante é o acesso à cavidade abdominal aos órgãos. Então, para você ter esse acesso, você precisa de uma cicatriz vertical. Então, para esses pacientes, a gente aceita fazer a âncora, mas o máximo que eu puder eu evito e eu prefiro... Hoje a cirurgia bariátrica se faz mais por laparoscopia, então acabou essas... Ainda bem, né? Acabaram por vídeo, só que eles... E você sabe uma coisa legal, Adel, só para você saber, Adel, o ano passado, eu sou presidente da Sociedade Bariátrica, e o ano passado nós conseguimos que o Ministério da Saúde assinasse a cirurgia laparoscópica para pacientes de SUS. Então, ainda o Ministério da Saúde deverá agora, no ano que vem, se adequar financeiramente, porque é uma cirurgia que a gente diz assim, momentaneamente ela é mais cara porque o material é mais caro. Mas o tempo que a pessoa volta mais cedo para o trabalho, não tem infecção nem hérnia na parede. Então, se a gente fizer um acompanhamento desses pacientes durante 6 meses, a gente vai ver que a videocirurgia custou muito mais barato. Muito mais barato. Porque esse paciente volta antes do trabalho, não tem menos remédio para dor, não tem infecção da parede. Exatamente a minha pergunta. Além da cicatriz, qual seria a diferença das duas? Então, acho que está... A cirurgia com corte, ela tem maior incidência de ter infecção, seromas, né? Que acumula aqueles líquidos embaixo, fazer hérnias. Então, por vídeo, ela tem evitado. A gente faz já vídeo já desde o ano de 2000. Então, já há muito tempo a gente está fazendo vídeo cirurgia. A Renata pergunta, tenho 3 anos de bariátrica e faz um ano que fiz plástica. Porém, a cicatriz ao redor do bico ficou sensível e dolorida. Isso pode ser falta de vitaminas? Então, algumas perguntas, alguns relatos são difíceis da gente falar aqui. A gente teria que examinar o paciente pessoalmente. Mas independente disso, se você fez uma cirurgia bariátrica, você tem que acompanhar, a gente deixou isso claro, com o cirurgião bariátrico, avaliar a parte nutricional. Se a parte nutricional toda estiver em ordem, daí a gente começa a analisar outras. Eu acho que o problema está falando de hipersensibilidade da areola. Às vezes faz uma hipersensibilidade da areola, às vezes faz... É como se fosse uma cicatrizinha no nervo ali, um nelinoma que ele faz, ele fica doloroso. Às vezes ela usou prótese, a prótese pode estar comprimindo a articulação na lateral. Dá para arrumar? Em alguns casos dá, mas isso é muito pessoal. Tem que ver o caso e estudar o caso e ver se dá ou não para fazer. A Fernanda fala que fez cirurgia bariátrica há 15 anos, estou em processo de emagrecimento, há 15 dias, desculpa. A Fernanda falou há 15 dias, então olha só. Processo de emagrecimento, como é que funciona a cirurgia plástica nesse caso? Bom, 15 dias, não dá nem para... Fernanda, não dá nem para pensar. Né? A gente tem um trabalho muito grande aí pela frente até poder falar. E o que é importante, já aproveitando que ela fez a bariátrica agora, ela está perdendo peso, é fundamental que ela comece lógico, na medida que o cirurgião liberar, a ter uma atividade física, ter uma alimentação melhor, até para melhorar a qualidade da pele e para o corpo se adaptar a essa perda de peso. Às vezes as pessoas usam cintas, usam modeladores
Porque a gente vê pessoas que perderam muito peso que não tem nem indicação de fazer cirurgia plástica. Impressionante, eu tenho várias pacientes. Pessoas que perdem, tem uma qualidade, a pele se acomoda com essa perda de peso e acaba só numa mamoplastia. Em compensação, outras pacientes, elas perdem peso e não tem todo esse cuidado, tem uma parte genética também, no qual elas precisam de cirurgias maiores. Atividade física, 30 dias depois. Para quem está em casa lá vendo, né, o pessoal que está te vendo e está me vendo lá, nos nossos Facebooks aí, mídias, grupos aí, 30 dias depois a gente libera. 30 dias depois, olha que legal que a gente faz aqui. A gente descobriu, lógico, com a experiência da cirurgia bariátrica, há muitos anos atrás, que a pessoa primeiro perde o músculo para depois começar a perder a gordura. Então, com 30 dias, aqui a gente tem um preparador físico que começa um programa de musculação. Normalmente você manda alguém emagrecer, você fala assim, suba na esteira e corra, né? Mas aqui não tem isso. O que a gente faz? Primeiro a musculação, para mandar a mensagem dizendo assim, olha, não tire daqui a energia, vá lá na gordura. Então a pessoa começa já a ganhar massa muscular, ou frear a perda de massa muscular no começo para depois ganhar, e mandar a mensagem para tirar da gordura. E a gente tem tido resultados muito bons com relação a isso. Eu tenho algumas pacientes que realmente responderam muito bem, e aquilo que você acabou de falar. Acabam chegando lá, você tem só que fazer uma mamoplastia, pôr uma prótese, não precisa mexer no abdômen, não precisa mexer na coxa, cicatrizes menores, nem no bumbum, nada. No braço, principalmente, que o braço é outra cicatriz que é bem desfavorável para pacientes que têm flacidez. Então, se você puder manter todo esse hábito antes, você pode prevenir. As técnicas de braço e coxa têm melhorado muito. Tenho visto alguns pacientes com resultados muito bacanas. Elas têm melhorado, mas ainda existe aquela troca da cicatriz pelo contorno. Sobras muito grandes vão exigir cicatrizes grandes em locais mais expostos, né? Maria Clara, rapidinho. Reposição de nutrientes pós-bariátrica é importante para o pós-operatório de cirurgia plástica? Não, Maria Clara, é importante para a vida toda, não é só para a cirurgia plástica. Não, Maria Clara, olha só, você que está lá, vitamina sempre, lindona. Ó, só para você entender assim, depois de uma certa idade, a gente começa a não absorver alguns micronutrientes, a gente começa a ter, as mulheres principalmente, né? A gente sabe que as mulheres têm mais propensão à anemia, têm mais propensão à deficiência de vitamina D e cálcio, por causa da osteoporose, tudo. Então, tomar vitaminas e cuidar dessa parte de vitaminas é essencial, mesmo quem não está operado, mesmo quem não está, ainda mais quem está operado. Né, ainda mais quem está operado. E para a cirurgia plástica é fundamental também, porque ajuda na cicatrização. Então, toda a saúde ela tem que vir de dentro para fora, né? Nós somos literalmente o que nós comemos. Então, a suplementação vitamínica realmente, tanto que existem vitaminas para diferentes idades que devem ser repostas. Então, isso é independente da cirurgia. Qual a dica que o doutor poderia dar aos pais, especialmente aqueles que possuem dificuldade em manter o peso? Aos pais, provavelmente deve ter criança em casa com obesidade. Então, a primeira coisa que eu falo para quem está em casa, assim, tem problema de excesso de peso em casa, com as crianças e com os pais, é a seguinte: a comida não entra sozinha no carro e não pula para dentro da geladeira e nem para dentro do armário sozinha, né? Então a primeira coisa é assim, detectar quem é que está indo no mercado, quem está fazendo compra, né? A segunda coisa, muitas vezes eu sei que os pais hoje em dia trabalham, hoje em dia é muito incomum às vezes a mulher ficar sozinha em casa, cuidando da casa, ou o homem. Normalmente os casais trabalham muito e tal. Então assim, compartilhar responsabilidades e frequências em supermercado. Por que eu falo frequência em supermercado? Porque comida saudável não dura muito. Ela é mais perecível. E para você comprar um monte para ficar apodrecendo na geladeira, então assim, revezar compras no supermercado. Então um dia da semana um vai, compra para 2, 3 dias, outro dia vai, compra para 2, 3 dias, comida saudável. A comida saudável tem alguns truquezinhos para você manter sempre fresca, você pode preparar em pequenos pacotinhos para deixar as porções, estimular as crianças a sentirem o sabor dos alimentos. Olha, gente, depois que você para de... Outra coisa, açúcar, né? Açúcar é o veneno do século. Açúcar refinado O açúcar é o veneno do século. Então, assim, estimular as crianças a não colocar açúcar nem nada. O doce, por exemplo, de uma cenoura, o doce de uma alface, o doce de um pimentão, isso tudo é doce. Eu sei porque eu como sem nada, eu como cru isso, então eu posso dizer. Eu não estou dizendo, eu não sou aquele que dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu gosto de comer saudável, eu gosto muito e gosto de sentir o sabor dos alimentos. Então, trazer de volta para dentro de casa a raiz do sabor dos alimentos, muitas vezes é complicado, é difícil, mas isso é uma reeducação.
porque depois que você faz isso, você começa a sentir falta Sim. do saudável, da salada. Ninguém está dizendo aqui que é proibido comer chocolate ou é proibido eventualmente ter alguma coisa, um doce em casa. Mas isso tem que ser algo comemorativo, não pode ser algo... né? Não é verdade? Você concorda? Agora eu vou falar como pai, eu não vou falar como médico. Né? A Mariana, minha esposa, as pessoas que conhecem sabem, ela, nesse aspecto, ela é sensacional. Né? Ela educa todo mundo, inclusive eu. E realmente, o que a gente tem que entender é que, eu não sei, eu sou num tempo que sempre existe uma hierarquia. Eu tinha meu pai e minha mãe, daí tem os filhos. Hoje, lógico, os filhos participam muito mais da discussão da casa. Antigamente era quase que ditatorial, você não tinha opinião nenhuma. Eu acho que os filhos têm a opinião deles, é legal, mas existe um limite e chega uma hora que existe uma regra que fala, não. Por exemplo, refrigerante todo dia, não, eu quero no McDonald's. Não, McDonald's você pode ir a cada 2, 3 meses, eu posso levar meu filho no McDonald's uma vez ou outra, mas é uma situação excepcional, isso não pode virar rotina. Por mais que a gente tenha uma vida corrida, né? As crianças têm hoje a rotina deles de escola, às vezes fazem exercício, uma aula inglês, um negócio, mas se não cuidar da saúde dos nossos filhos agora, pode ter certeza que vai sair muito mais... eu diria caro, não no sentido exclusivamente financeiro, muito pelo contrário, vai ser muito mais penoso no futuro para as pessoas. Família, né? Então, tudo que você planta desde pequeno, você vai colher na frente, vai semeando e colhendo, isso até bíblico. E é curioso porque é um período que você ainda tem alguma ascendência sobre a criança. Você tem. Porque depois de um certo período as crianças começam a ter independência e elas mesmas da escola vão decidir o que vão comer, vão à rua comprar o que elas querem. E daí, a partir daí, você não tem mais controle e você acaba... Então, se você educou lá no comecinho... Tem que plantar lá no começo. E não colocar o açúcar, porque o açúcar, gente, é muito viciante. O açúcar é uma substância extremamente viciante. É uma energia fácil, né? E eu ando estudando muito lendo muito a história do açúcar, tudo isso. Tem livros interessantes sobre isso. E eu gosto de estudar a obesidade infantil mais por hobby, porque eu acho que é uma área que nós todos, como médicos, temos que atuar, porque é um problema sério. Mas o açúcar, gente, não tendo em casa açúcar é uma grande coisa. O açúcar tem que ser algo assim, muito bem colocado. E, sabe o que eu falo? O bolo tem que ser algo comemorado no final de semana. Exatamente. Tem que ser o McDonald's, tem que ser aquela coisa, oba, vamos hoje... A pizza não. E não ser o dia a dia. Né? Não pode ser o dia a dia. E lembrar que você fazendo isso, muitas vezes você vai estar remando contra a maré. Você vai estar indo contra a manada, porque a influência toda da mídia se você resolver mudar os hábitos na tua casa, você não pode esperar que os coleguinhas dos teus filhos mudem o hábito nem os vizinhos, nem os vizinhos. Então, realmente, é um trabalho que é duro, mas é que a gente viu acontecer na nossa casa, então eu tenho certeza que é extremamente satisfatório e compensador, e as crianças adoram, elas participam. Você tem que fazer de uma maneira mais lúdica. E desde cedo, eu converso com os filhos muito tecnicamente, até sobre complicações e riscos no futuro. Vamos lá, quer ler uma aí ou ler uma aqui? Quem tem mama grande pode fazer mastopexia periareolar? Isso é uma avaliação pessoal, mas geralmente não. Eu já vou adiantar que... Explica lá o que é mastopexia periareolar, que agora você deixou meus pacientes com pele de costa agora. Nossa, doutor, o que é isso? Não, a pessoa que tem a mama grande, a mastopexia seria o levantamento da mama, com uma cicatriz exclusivamente ao redor da areola. Não, essa técnica é uma técnica extremamente limitada e para pouquíssimos pacientes. Então, geralmente, as mamas grandes vão exigir uma cicatriz um pouco maior. Ó, a Joyce está pedindo para falar do argônio, do plasma de argônio. Olha, tem pacientes que fazem a cirurgia e voltam a ganhar peso. A gente sabe que isso é uma realidade. Esse número hoje chega a 15, 20% dos pacientes. É um número considerável. Quando você levar em consideração que você tem 100 mil pessoas operadas, são 20 mil pessoas voltando a ganhar peso. A gente sabe que isso está associado a muitos fatores, entre eles o mais importante é pacientes que não voltam a fazer o segmento ou pacientes que não entendem a mudança de vida. Mas, enfim, existe esse paciente e é um paciente que você não pode abandonar. Diz assim, você voltou a ganhar peso, agora já era. Não existe isso. Essa assistência tem que ser dada. Então, hoje existem métodos por endoscopia, onde a gente vai trabalhar esse estômago operado, tentando aumentar a restrição, sem causar vômitos, só dá aquela sensação que está cheio. E dentro desses métodos existe o plasma de argônio, que nada mais resumindo para quem está em casa, é um maçarico endoscópico
que a gente vai queimar a borda das costuras para fazer com que cicatrize em uma retração cicatricial e a gente consiga dar aquela sensação daquela paradinha que a pessoa sente, sem vomitar. Vômito não é bom, faz sentido. E o plasma de argônio é isso. Hoje existem outros métodos que a gente sabe, mas o mais comum é o plasma de argônio. Mesmo costuras endoscópicas são possíveis de ser feitas. A pessoa está pedindo em casa para eu falar sobre isso. Os pacientes que voltam a ganhar peso, existe um limite de voltar a ganhar peso, né, Débora? Não voltou a ganhar 5 quilos, é melhor trocar de tênis, né? Mas quando volta a ganhar peso, um peso considerável, a gente acha que existe uma forma, uma conta que a gente faz, a partir daquele momento a gente se indica fazer o plasma de argônio. Eu acho que tudo que a gente está tentando falar, é lógico, para dar uma informação geral, mas nada substitui a consulta presencial com o cirurgião, né? Então, só deixar tanto isso plástico claro, quanto né? bariátrico, gente. É importante. E esse trabalho em conjunto que a gente faz, pensem assim, o paciente do Dr. Adel está lá, vai lá meu paciente lá. O que ele faz? Hoje em dia nem liga mais, né? Manda um WhatsApp. O Caetano aqui, estou com a paciente tal, já está liberada, eu preciso da carta, quais exames a gente pode pedir e encaminhar para você, e a mesma coisa aqui. Adel, eu estou com uma paciente assim, assada, está pronta para operar, veja lá, estou mandando um psicólogo, psiquiatra, ver se a pessoa... Porque tem essa coisa do formato do corpo também, né? Essa aceitação desse corpo novo, dessa vida nova, isso é importante porque nós já falamos das expectativas, né? Então essa comunicação que tem que existir, que a gente chama de equipe multidisciplinar, onde ninguém é mais importante que ninguém. O cirurgião, o psicólogo, o psiquiatra, o nutricionista, o nutrólogo, o preparador físico. Mais importante, né? Exato. O paciente, importante o paciente é o foco central. Então as tecnologias elas vão ajudar, mas elas nunca vão substituir a parte presencial. A Jaciara me pergunta, Jaciara Cândido me pergunta se tem como fazer abdômen âncora junto com braquioplastia. Então, a associação de cirurgias vão ter 2 fatores que vão ser, no caso, aqui 3 fatores fundamentais. Primeiro, obviamente, o estado clínico do paciente. A gente comentou várias vezes a parte nutricional, a parte de vitaminas, isso daí é fundamental. E daí, na nossa área, para a associação de cirurgias, eu preciso de tempo cirúrgico adequado e sangramento. São meus 2 grandes fatores limitantes. Acima de 6 horas de cirurgia, você começa a aumentar a chance de infecção, a chance de fazer trombose, que pode levar a complicações mais graves, a gente não quer isso. Então, você tendo uma cirurgia, avaliando o paciente, você sabe que o tempo cirúrgico vai ser abaixo, eu limito a 5 horas, eu não chego a 5 horas nas minhas cirurgias, e que o paciente tem uma condição clínica, transcorrendo tudo bem durante a cirurgia, eu não vejo problema nessa associação. Tá. Aqui a Adriana, para o Dr. Adel. Tenho flacidez grande em pernas, costas, braços e glúteos. E não consigo mudar. Cirurgia plástica pode melhorar esse excesso de pele? Com a cicatriz Favorável. Então, Diana, a pele do dorso, a pele das costas, uma pele um pouco mais grossa, normalmente a cicatriz também é um pouco mais grossa, comparativamente com uma cicatriz na região anterior. Então, o que eu quero te dizer é que isso você tem que ser avaliada pessoalmente por um cirurgião plástico e daí o cirurgião normalmente vai posicionar, vai te dar uma ideia aproximada de onde vai ficar a cicatriz e você que vai decidir se essa cicatriz vale a pena ou não. O que a gente faz em alguns casos é contraindicar. Doutora, eu tenho uma dobrinha aqui nas costas, eu quero fazer cicatriz, me corta e a gente fala, não, pera, tudo bem, você tem um excesso, né? Eu tô vendo isso, mas realmente a cicatriz nessa região vai ser pior do que a situação atual. A lipoaspiração não é melhor, às vezes numa região pequena, a lipoaspiração, muito localizada. Em região pequena, mas normalmente quando você faz a lipoaspiração, você tira a gordura e acaba sobrando mais pele. Entendi. O que a gente tem feito hoje é uma lipoaspiração ultrassônica, esse aparelho chama-se Vaser, que ele emite ondas de ultrassom, que ele ressoa na mesma frequência do adipócito, da célula de gordura. Então o que é isso? Mais ou menos quando tem aquela moça que canta e estoura o copo, por que ela estoura com o copo de cristal? Isso é verdade, porque a voz dela vibra na mesma frequência das moléculas do vidro, o vidro estoura. Então esse aparelho, como ele solta a gordura, antes de você fazer a lipoaspiração, você preserva todo o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é aquela estrutura. Se pegar a parede e tirar todos os tijolos, fica o cimento lá. Os tijolos seriam as células de gordura. Então você preserva o fibroblasto, que é a célula que produz colágeno, você produz calor, isso estimula a produção do colágeno. Então existe alguma retração de pele
E daí vem a história de você estimular a retração da pele diferente dela efetivamente ocorrer. Quando duas pessoas vão para a academia fazer musculação, uma às vezes vai crescer mais do que o outro, porque o estímulo foi o mesmo, mas os organismos são diferentes. Então, para pequenas sobras de pele, a lipoaspiração ultrassônica pode ser uma alternativa. Bacana, e daí dá um resultado mais homogêneo. Daí dá um resultado com menos cicatrizes. Legal. A Giovana está perguntando aqui quanto tempo a pessoa fica com o balão e quais as reações posteriores quando retira o balão. Giovana, olha só, existem hoje balão de 6 meses e 1 ano. 1 ano é o prazo máximo. O que o Adel falou é importante e a gente vai reafirmar. O balão nada mais é do que um método que vai ajudar você a perder peso, mas junto com uma reeducação alimentar que é feita por uma equipe multidisciplinar. Tirou o balão, não pode deixar a equipe multidisciplinar até você receber alta. E isso pode implicar um acompanhamento psicológico a longo prazo, eventualmente acompanhamento psiquiatra para tratar a compulsão alimentar e eventualmente até o acompanhamento, se a pessoa precisa de estímulo de um preparador físico ou a nutricionista. Uma das coisas que eu sempre falo para os meus pacientes, que gostam de comer, né? Vários pacientes falam, doutor, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ficar sem comer? Eles falam assim, olha, não pode tomar leite. Nossa, doutor, mas então o que eu vou tomar? Como se só tivesse leite no mundo. Então, eu sempre digo para as pessoas assim, tente se envolver com culinária. Vá fazer um curso de culinária. Tente fazer com que o teu alimento seja muito mais do que você sentir e encher a tua barriga. Hoje eu sempre digo assim, dos 10 maiores chefes brasileiros de cozinha, só tem um obeso e ele está tentando emagrecer, que é o Jacan, né? Ele é o único que você vê. Todos os outros são magros. Por quê? Os grandes chefes de cozinha do mundo todo são assim. Aprenderam e estão ensinando isso para frente, que a comida, ela começa o prazer no visual. Então aquele prato bonito, bem disposto, que depois isso vai para o olfato. Você consegue encher a tua cabeça de memórias, muitas vezes, que você vai guardar para sempre, só com o cheiro bom do alimento. Depois, o que acontece, o final dele, o grande finale, não é a pança cheia. O grande finale é aquela explosão de sabores no paladar. Então, isso é importante, porque isso é uma educação também. Então, por isso que eu digo para os meus pacientes, faça um curso de culinária, vá aprender a mexer, vá estudar, aprenda em casa, vá na internet, no YouTube, aprenda sabores. Porque quem aprende a cozinhar não pede pizza, né? Exatamente. Quem aprende com todo respeito à pizza, né? Exatamente, porque a pessoa aprende a cozinhar, aprende sabores, aprende todos aquela mistura de sabores que a gente vê hoje na televisão, né? Eu acho que é muito legal o paciente se envolver com culinária. Eu acho muito legal. Sensacional. Eu acho muito legal. Vamos lá, Mariana Rosina fez cirurgia bariátrica e plástica. Olha aqui, fez bariátrica comigo e plástica com você. Mandou um abraço. Quem é? Aqui, ó. A Mariana. Um abraço para a Mariana. Nossa, que legal. Que legal. Ótimo, obrigado, Lina. Obrigado. Um prazer. Prestigiar aqui. Você deve estar com as 2 janelas abertas. Já imagino, né? A Dalila Tenório está falando que ele mantém 1,5 m e 80 kg, com pressão alta, dores de cabeça, se ela consegue fazer cirurgia bariátrica. Então, olha só, Dalila, pelos números aqui, a gente obedecendo os valores dos conceitos, ela deve estar bem limítrofe no valor mínimo daqueles IMC de 30. Aí, nesses casos, Dalila, traz a Mana aqui para conversar, ou leva num cirurgião bariátrico que seja assim, esteja a par da cirurgia metabólica, para que possa conversar e ver se ela é uma candidata ou não. Porque só ter a pressão alta ou só ter IMC de 30 não é parâmetro. Tem que haver outros parâmetros em relação à cirurgia bariátrica e à obesidade. E mesmo porque, se você for relacionar o peso com a altura, você não está considerando a quantidade de massa magra e de gordura. Você vê o Mike Tyson, por exemplo, é um cara baixo, extremamente forte. E tem tudo a ver com a bioimpedância. Aí faltou nós falarmos disso, né? Se você for olhar, então, essa medida seria um screening, mais ou menos, para você ter uma ideia. Se separar uma população grande, não, vamos medir o IMC. Deu 25, não vai fazer mais nada. As que deram acima de 30, tá bom, nessas vamos avaliar quais tem as comorbidades. Se eu estiver falando besteira. Não, você não, absolutamente. Você está falando uma eu coisa... estou falando... Não, você está falando uma coisa muito importante, que é em casa quem está lá, e você falou, e nós deixei passar isso, é uma importância que você falou. Que assim, gente,
A avaliação nutricional, o nutricionista pode fazer uma avaliação simples, exatamente para ver quantidade de gordura, mas hoje existe bioimpedância que faz por segmento. Ela consegue calcular, por exemplo, quanto de gorduras tem nos braços, no tronco, no pescoço, no quadril, no abdômen, nas pernas. E então, através desse estudo da bioimpedância segmentar, a gente pode até fazer um planejamento para o paciente. Tem pacientes nossos, a gente até faz questão que eles façam na sequência do acompanhamento. Pacientes operados, normalmente a gente faz uma bioimpedância antes, 30 dias, 3 meses, 6 meses e depois anualmente, ou cada 3 meses com a Nutri até completar 1 ano e meio. Essa bioimpedância vai dar para nós uma curva de localização de gordura e aonde cada gordura está indo embora, e no caso da atividade física, aonde está sendo substituída por músculos. Isso eu acho que é uma coisa interessante até, vindo aqui agora na minha cabeça, da gente mandar esses estudos para você ver onde a pessoa tem mais músculo, onde perdeu mais gordura, porque eu acho que isso é importante também no planejamento. Não, é fundamental. Abdominoplastia, Del, só assim, uma última dúvida, eu sei que nós estamos tá quente aqui, ó, estou recebendo um monte de bandeira vermelha aqui, gente, mas vamos lá, uma última dúvida que eu quero em relação à abdominoplastia. A gente vê assim que tem algumas mulheres que elas estão muito apertadas. Tem um limite, como é que tem para medir isso, saber até onde você pode fechar o abdômen? Então, a questão limite da abdominoplastia para a gente é a parte da gordura intraabdominal. Eu acho que é isso que você está querendo dizer. Existe uma coisa que chama-se síndrome compartimental abdominal, que seria uma situação obviamente mais extrema. Mas quando deixa eu deixar isso do lado aqui. Quando a gente costura essa musculatura abdominal, a gente tem que entender que a gordura intraabdominal, os órgãos lá, que estão acomodados no espaço maior, eles tiveram um espaço menor. E para algum lugar eles vão ter que ir. Como embaixo tem osso, que é a bacia, atrás a gente tem osso, na frente a gente apertou. O que acontece com o músculo da respiração, o diafragma, ele vai subir. Comprime. Ele comprime o diafragma. Isso espreme o pulmão lá para cima. Então é muito comum após a abdominoplastia, a paciente fala, doutor, eu tenho um pouco de dificuldade respiratória, porque o pulmão ele não está conseguindo expandir. A gente tem que lembrar que a gente respira, apesar do pulmão estar no tórax, a gente respira com o abdômen. O abdômen que expande, a musculatura do diafragma que vai para baixo e que o pulmão, o ar entra, na verdade, na força no pulmão ali, não é o tórax é secundário na respiração. Então você apertou, o paciente diz, eu me alimento e já me dá uma saciedade. Então existe um limite do que a gente pode comprimir esses pacientes. Se houver uma compressão muito intensa, o que vai acontecer é que o pulmão, como se fosse uma esponja, a base, a parte de baixo do pulmão vai ficar fechada, vai ficar apertada ali. E o pulmão ele precisa de ar. Esse apertado ele pode começar a juntar líquido e vai inicialmente causar uma situação que chama-se atelectasia, que pode dar febre, uma dificuldade respiratória, normalmente 1 ou 2 dias depois da abdominoplastia. E geralmente uma fisioterapia respiratória, deambulação, quer dizer, o paciente caminhando, isso melhora. Numa situação mais extrema, isso começa a juntar líquido e pode virar uma pneumonia. Então existe um limite do que a gente consegue tratar na abdominoplastia. Por isso, para alguns pacientes, aí é uma conduta, eu acho que da maioria dos cirurgiões plásticos, mas minha em especial, quando analiso que existe uma gordura intraabdominal considerável, eu recomendo e falo para os pacientes que é uma parceria, é um trabalho de equipe. Você com o teu cirurgião, seja o bariátrico, seja o plástico, é um trabalho de equipe, não tem sozinho, não é só o cirurgião e não é só o paciente, os dois têm que dar o máximo de si para ter o melhor resultado possível. Então, se o paciente não perde essa gordura intraabdominal, eu muitas vezes até contraindico a abdominoplastia para prevenir complicações graves. Ah, mas não aconteceu nada com a minha amiga. Pois é, não vai acontecer com várias, até acontecer com uma pessoa. E daí é onde a estatística não funciona bem, que para essa pessoa virou 100%. Uma cirurgia, uma complicação grave. Às vezes, gente, é muito comum, a gente às vezes chega pacientes e fala assim, olha, eu fui em 2 cirurgiões, eles não quiseram me operar. O senhor me opera? Eu falo, olha, se eles não te quiserem te operar, provavelmente não te explicaram direito o porquê. Então vamos sentar e conversar e ver o que está acontecendo e talvez achar opções. Exatamente. Eu acho que é isso, por exemplo, ele chegou lá, o paciente falou assim, doutor, eu fui fazer abdominoplastia em 2 colegas seus não quiseram me operar. Pô, o senhor me opera? Provavelmente ele vai dizer assim, olha, vamos fazer assim então, vai lá falar com o Caetano, ele vai lá, põe um balão ou faz uma cirurgia, eventualmente se for um paciente bariátrico, vamos perder esse peso legal, que daí eu vou ter espaço para trabalhar e deixar você dentro da tua expectativa. Porque às vezes o médico fazer o que o paciente quer, muitas vezes, pode ser extremamente desastroso. Exatamente. E o resultado fica ultra comprometido. Exatamente. Então trabalhar, eu acho, sempre digo assim, apesar de ser um trabalho de equipe, o paciente faz parte da equipe.
Ele não é a parte principal. exatamente, ele faz parte da equipe, quer dizer, ele não é alguém que vai sentar no trem e pegar o ventinho lá atrás, ele vai ajudar lá na frente a dirigir o trem, a decidir as rotas que vão ser tomadas, porque isso é muito importante. É fundamental, exatamente. Olha, encerrou? Então, eu estou recebendo aqui um monte de aviso que encerrou. Gente, Pede pra mandar pergunta. vamos lá, manda perguntas nos nossos Facebooks, tá? Para mim foi uma honra, né, vir aqui conversar com você. Realmente, nossa, A gente não conversava pessoalmente, muito olha, tempo mesmo. muito bom. Extremamente satisfeito, Foi muito extremamente bacana. honrado. Manda um abraço pro pai, eu sei que eu vou mandar pro pai que está mandando, porque a gente tem uma relação familiar. Vou ter que contar a longa, cena, né? A gente se É. encontrou agora, um olhou pro outro, nossa, a cara do pai. É verdade. Foi bem isso. E nos conhecemos, e eu conheço o pai dele, me conhece desde criança, pequeno mesmo. Eu arrisco dizer que me conhece desde que eu nasci, eu arrisco, eu não tenho certeza, depois eu perguntar em casa pro meu pai. Mas assim, muito legal o papo, eu acho que foi bom a conversa. A gente talvez tenha que marcar outras conversas dessas. A gente normalmente varia os assuntos. Uma semana a gente fala de plástico, outra semana a gente fala de nutrição, outra semana a gente fala de atividade física, a gente tem uma equipe grande aqui. Quem sabe no futuro a gente marca um papo teu com a nossa Nutri junto, um papo teu com o nosso preparador físico. Eu acho muito legal isso, porque essa interação é importante. Tenho certeza que quem está em casa está aproveitando, quem está vendo a gente está aproveitando. E dizer para o pessoal do meu Facebook aqui, ó, tem um outro para curtir aqui e acompanhar. É muito legal. Acompanhem, tem bastante informação. Eu já vi que o Adel gosta de colocar bastante informação como eu gosto. Eu acho que eu sempre digo assim, para mim o paciente quanto mais informado, melhor. Porque as conversas começam a ser mais pertinentes, você começa a tirar dúvidas mais detalhadas, e daí lá na frente o resultado é muito melhor. E lembrar para o paciente, né? Nunca existe uma dúvida que é boba. Não vou perguntar para o meu médico isso daqui. Não, toda dúvida é pertinente. O paciente não tem obrigação de ter um conhecimento em áreas diferentes. Eu mesmo tenho situações que desde a época que eu me formei na cirurgia bariátrica que mudaram. Eu posso ter dúvidas como eu perguntar para o Caetano, porque E o inverso. evoluiu. E eu estou acompanhando a minha área, ele está, lógico, a gente sabe globalmente, mas existem detalhes específicos. Então é fundamental que o paciente esteja orientado. Quer dizer que foi um grande prazer, obrigado por ter me recebido aqui. Imagina, uma honra estar com Uma você. história maravilhosa a clínica aqui. Tá? E no caso específico dos nossos pacientes, essa é a nossa última live do ano. A gente vai estar de volta ano que vem com a Mari, que está aqui me olhando, me dando dica, fazendo sinal para mim. Né? Beijão, tesouro. E a mesma coisa nossa. A nossa assessoria que está contando que é a última do ano. Realmente porque nós estamos em dezembro. Um bom Natal, um bom Ano Novo. Que 2019 seja muito melhor que 2018 e que seja pior do que 2020, tá? A gente sempre deseja que as pessoas progridam, que as pessoas olhem para o futuro com bastante esperança e que possam realizar os sonhos e os desejos que a gente tanto cria e almeja no começo do ano, né, Adel? Se Deus quiser. Bom final a todos aí. Muita saúde para todos, para a família, que Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Em Libras.